Bem-vindos ao Subarashi Cast, aquele podcast que vai falar tudo sobre cultura oriental, animes, mangás. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já segue lá a página da Geek Universal no Instagram e segue a minha também, yukoso.net. Então vamos lá, porque o tema de hoje está muito interessante. お前はもう死んでいる。何？いい？例えば。 Bom, pessoal, o tema de hoje vai falar sobre as demografias japonesas. O que é que elas são, como é que elas atuam e qual a sua problemática. Eu vou começar falando das demografias em si, porque existem vários tipos delas lá no Japão e às vezes é bom, né, você saber diferenciar cada uma. Eu vou começar falando do Kodomo. Kodomo é um tipo de publicação voltada mais para crianças, e crianças bem jovens, né? Porque as histórias elas são mais leves, mais simples, não tem essa história de arco complexo. É realmente, né, um conteúdo mais infantil. Em segundo lugar, a gente tem o Shonen. O Shonen ele é o tipo, creio eu, mais popular, né? Que as pessoas têm mais conhecimento porque ele é muito consumido, tanto lá no Oriente quanto aqui no Ocidente. O Shonen ele é voltado para o público infanto-juvenil masculino, normalmente entre os 12 e os 18 anos. Ele contém luta, personagens poderosos, ação, comédia, e essa categoria abrange uma faixa etária grande, né? Apesar da idade que eu citei pra vocês, né? De 12 a 18. Como exemplo dessa demografia, eu posso citar pra vocês Naruto e Dragon Ball. Pra mim, eu acho que são os exemplos mais clássicos. Depois do Shonen, a gente tem o Shonen Ai. O Shonen Ai é mais uma relação amorosa, implícita, entre dois garotos, ou dois homens, né? Assim, não rola nada escancarado lá na sua cara, como beijo, pegação e tal. Não, na maioria das vezes é apenas uma forte admiração por um dos lados, ou uma forte amizade, entendeu? Vão ser coisas muito implícitas que normalmente os autores vão deixar assim na sua cabeça pra você imaginar, entendeu? O que é que poderia estar acontecendo ali, ou o que é que poderia acontecer a mais. Mas enfim, não acontece nada. Shonen Ai. Depois do Shonen Ai, a gente tem o Shoujo. O shoujo é mais ou menos o oposto do shonen, porque é voltado para o público adolescente feminino. Nessas histórias a gente encontra muitos garotos assim com personalidade mais carismática, mais gentil, e normalmente as meninas mais tímidas, né? Outra característica desse gênero é a paixão, mesmo romance, que acontece entre os protagonistas. O estilo slice of life, né, que é vida no cotidiano, traduzindo, ele é muito utilizado nesse gênero, né? Porque aborda muito a descoberta do primeiro amor, que normalmente é mais puro e inocente, né? Mas não significa que vai ser sempre assim. Pode ser um slice of life, mas com garotas mais fortes, meninas mais com temperamento mais forte, podendo até, né, ter superpoderes, como é o caso de Sailor Moon. Sailor Moon é um exemplo muito clássico de shoujo. Outros exemplos também que eu posso dar é no caso de Kimi Todoki, que eu assisti, eu recomendo muito se você gosta, né, desse estilo mais leve de romance, slice of life. Ah, um detalhe, quando o relacionamento é platônico, ou seja, quando há sentimentos por um, mas não pelo outro, a gente chama de shoujo ai. E se esses relacionamentos, né, se esse amor, se esse romance contém, né, relações mais explícitas, a gente pode chamar de orange. Orange, então, é uma subcategoria do shoujo. Seinen é o tipo de publicação mais voltada para o público adulto masculino, e a palavra seinen significa justamente homem, né? E nele há temas mais reais, pesados, como violência, temas filosóficos, políticos e questões psicológicas. Como exemplo de seinen, eu posso dizer para vocês Akira e Ghost in the Shell serão uma ótima pedida. Além do seinen, a gente tem o josei. O josei são os mangás mais voltados para as mulheres adultas, né? É tipo uma evolução do shoujo, que é voltado para as meninas adolescentes, se vocês tiverem esquecido. Então, com esse público adulto feminino mais maduro, né, como alvo, as narrativas focam mais no cotidiano da mulher, podendo envolver questões mais sérias do dia a dia, muitas vezes do romance. Como assim, né? Vai ter muito dilema e emoções mais realistas, né? Que a mulher enfrenta enquanto está se relacionando, né? E eles são demonstrados nesse estilo de gênero, né? Nesse gênero, com mais aprofundamento, mais complexidade. Como exemplo, eu posso citar para vocês Nana, Paradise Kiss e Honey Clove, que também são 3 pedidas ótimas. Gente, eu só tô indicando coisas aqui que eu adoro, que eu já ouvi falar, ou que tiveram críticas muito boas, tá? Depois a gente tem o Yaoi.
O yaoi, eu tenho certeza que ele também é muito popular, muita gente aqui do ocidente já sabe o que é, mas eu vou dizer mesmo assim, porque esse é o meu papel aqui, eu quero explicar, tentar explicar com o máximo de clareza para vocês que às vezes se perdem, né, nessas demografias, o que cada um significa. O yaoi, também conhecido como boys love ou BL, traduzindo para o português, amor entre meninos, é uma relação, né, entre homens, não necessariamente entre meninos, mas homens também. Nesse gênero, há realmente a paixão entre os personagens, diferente do shonen ai, que eu não sei se vocês ainda se lembram, que é justamente a admiração, uma forte amizade, ou alguma coisa implícita ali que o autor deixa pra você imaginar. Aqui no yaoi não, aqui é realmente escancarado, vai ter romance, vai ter paixão entre os meninos. Além disso, o yaoi ele não precisa ter realmente alguma coisa explícita, né? Por exemplo, uma pegação e tal. Só o fato dos protagonistas estarem se gostando, estarem se amando, ele já vai ser classificado como yaoi, tá bom? Alguns exemplos que eu posso citar pra vocês é Juju Romântica, que, sério, eu acho que não existe uma Fujoshi. Fujoshi é gente que gosta muito de boys love e yaoi, né? Não existe uma Fujoshi que não conheça Juju Romântica. É muito famoso. E Loveless, que também é uma ótima indicação. Então esses foram 7 tipos de demografias existentes lá no Japão e que eu tentei aqui explicar um pouquinho pra vocês. Agora a segunda parte desse podcast vai ser sobre a relação dessas demografias com as revistas japonesas. Eu sei que não é muito comum a gente ver revista japonesa aqui, na verdade não é nada comum. São poucas as pessoas aqui do ocidente que realmente tiveram contato com esse tipo de revista. Mas, pessoal, elas são muito importantes porque são nelas que as demografias são divididas, entendeu? É a partir dessas revistas que o público-alvo, que o consumidor vai ter contato com o mangá em si, antes dele estar encadernado, né? Não sei se vocês sabem, mas todo mangá, antes de ser mangá, ele vai estar em uma revista, tá certo? Então vamos lá. Qual a relação das revistas japonesas com o seu público-alvo? Cada mangá japonês é dividido nas demografias que eu expliquei anteriormente, né? Shonen, shou, seinen, josei, etc. E isso acontece para justamente organizar e lidar melhor com a imensa quantidade de material que é publicado lá todo santo dia, entendeu? O mangá shoujo, para ele ser shoujo, ele tem que ser publicado numa revista shoujo. Deu para entender? Então assim, para alguns mangás shonen serem para meninos, ou os mangás shoujo serem para meninas, seinen para homem, josei para mulher, eles vão depender da demografia da revista que irão ser publicados. As demografias das revistas elas são muito importantes lá, determinam esses mangás, onde é que eles vão ficar na livraria, como é que vai ser o marketing com o público, enfim, são várias situações que as revistas envolvem, entendeu? Então aí você me pergunta, uma revista shoujo só terá conteúdo shoujo, certo? É aqui que começa a confusão. Não. Existe mangá de tudo que é jeito, pra tudo que é público, independente da revista. Mas como assim, né? Não tô entendendo. Eu pensei que cada revista tivesse sua demografia, você pode me perguntar. Então, tem sim, cada revista tem sua demografia, mas essas tais demografias são denominadas apenas pela revista. O tipo de história ou conteúdo do mangá, né, não vai fazer muita diferença nessas horas não. Podem existir histórias de terror, romance, ação, ficção científica, sei lá, em qualquer demografia, entendeu? Mas independente desse conteúdo, se ela for publicada, por exemplo, em uma revista shoujo, ela vai ser shoujo. Independente se ela for terror, romance, ação e etc. Vocês estão me entendendo? Espero que sim. Um exemplo clássico que eu posso dar pra vocês, onde isso aconteceu, né, essa confusão de público-alvo, é justamente com Banana Fish. Banana Fish é uma obra que eu recomendo bastante. Ela aborda temas muito sérios, polêmicos e necessários, né, para a formação de cada indivíduo. Mas ela é para acima de 18 anos, só avisando. Banana Fish, ela acaba se encaixando no gênero de ação, suspense, drama, seinen. Mas o que acontece? Ela foi publicada na revista shoujo, ou seja, Banana Fish é shoujo, oficialmente, né? Mesmo tendo tanto tema sério como prostituição, máfia, droga, estupro, ela foi publicada na revista shoujo, né? Lembrando que shoujo é focado para adolescente feminino, então imagina aí a confusão. E qual é que é a problemática que isso gera? Bom, isso acaba gerando muito preconceito, confusão no público-alvo e até dificuldade na recepção do anime, né, do mangá, aqui no ocidente. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre cada problemática. No caso do preconceito,
vai surgir porque a divisão por público-alvo acaba, né, de uma forma ou de outra, limitando tudo a isso é assim, aquilo é assado, entendeu? Por exemplo, um menino vai acabar tendo uma barreira assim na sua frente quando ele quiser ler alguma coisa que na teoria seja determinado para meninas, como é no caso do shoujo. A gente falando assim pode parecer besteira, né? Ah, se eu for menino eu tenho direito de ler qualquer coisa, se eu for menina eu também tenho direito de ler qualquer coisa, independente do gênero. Mas pessoal, a gente tem que entender que isso é lá no Oriente, entendeu? Lá no Oriente, onde a cultura e os pensamentos e as ideologias são muito quadradas. Então, beleza que aqui no Brasil a gente não tá nem aí. E não tem que tá nem aí mesmo, entendeu? Mas lá é diferente. Então eu quero dar pra vocês essa visão, né? Um pouquinho dessa visão de lá. Enfim, além desse preconceito, a gente também tem a confusão no público-alvo, né? Justamente o que eu expliquei com o que aconteceu na obra de Banana Fish. Que apesar, né, de ter temas tão sérios e maduros, estava em uma revista shoujo. E por fim, a dificuldade na recepção aqui no Ocidente. E por que isso acontece? Porque acaba que os temas mais populares, que atualmente, né, a gente diz que é o shonen, eles acabam que são os únicos que vêm em maior quantidade pra cá. Então, para solucionar esses problemas, essas problemáticas, eu gosto de citar o posicionamento do Fábio Garcia. Ele é criador do blog Mais de 8.000 e ele destaca justamente que o maior problema com essas demografias é elas serem classificadas por público-alvo e não gênero apenas. Como é que isso funciona, né? Por exemplo, se as obras fossem distintas, né, apenas pelo gênero, essa história de público-alvo não ficaria tão limitante. Daí ele até cita o caso que aconteceu com Samurai X, Samurai X, né, como você quiser chamar. O mangá ele queria atingir o público masculino, mas a maioria dos leitores eram meninas, né, eram mulheres. E o Kenshin, que era o protagonista da história, ele era muito querido por elas, justamente pela essa aparência mais próxima dos popstars, né, dos idols lá do Japão. Então, isso acaba que confunde um pouco, né, o público-alvo, assim, de uma forma involuntária. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do Subarashi Cast de hoje e tenham absorvido um pouco dessa cultura de demografia, né, que eu trouxe pra cá. Vejo vocês na próxima e não esqueça de seguir a gente no Instagram.